sexto ano, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de arte, aula número 6. Hoje vamos falar ainda sobre a antiguidade, mas a música na antiguidade. Na aula passada falamos então sobre a arte da antiguidade, né, os povos ali, mas agora eu quero enfatizar somente a música no período da antiguidade, tá? Inicio já com uma representação então dos músicos no Antigo Egito, né? A antiguidade como uma forma de um tempo muito antigo, né? A história ali do decorrer. Então, nos registros de pinturas egípcias já nós vemos muito a utilização de instrumentos. Como objetivos, temos analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Então, na antiguidade, a música ela se desenvolveu em várias partes do mundo, né? Não só na Mesopotâmia, mas também no Egito, na China, na Grécia, na Roma, entre outros. Então, vamos falar da música num modo assim mundial, né? Nesse período da antiguidade. Na Mesopotâmia, foram encontrados aí vestígios de instrumentos musicais como a lira, a harpa, flauta e o alaúde, e várias pinturas e baixos relevos representando cenas que envolvem a música. Então nós temos não só os artefatos ou peças de artefatos encontrados, mas o registro em relevos, né? Em baixos relevos e em pinturas. Então aqui nós conseguimos ver essas representações em baixo relevo de músicos, né? São músicos assírios tocando instrumentos. Nós vemos a que mais se familiariza com o que nós temos hoje, que representaria uma harpa, né? Sendo utilizada pelo povo assírio, que era ali da região da Mesopotâmia. No Egito, a gente observa então vários instrumentos musicais nas pinturas, né? Nós vemos na primeira imagem ali aquela mulher tocando o que seria uma harpa. Na segunda imagem também temos a imagem da harpa, né? Um pouco diferente, mas lembra tanto a harpa que nós conhecemos hoje, né? Na Grécia, a música, além de ela ser uma parte assim, essencial, né, nas comemorações cívicas, ela estava muito ligada à mitologia. A palavra música, ela vem do grego, que significa arte das musas. As musas eram as 9 filhas de Zeus, responsáveis por inspirar os homens para a criação artística e científica. Então, nós temos a representação das musas, né, que seriam as filhas de Zeus, feito por Franz Flores, uma pintura onde representa essas musas até com instrumentos musicais, né? E aqui nós temos a Atena junto às musas. Então, elas tinham esse papel, digamos assim, de inspiração, né? Elas serviam de inspiração, então, para essa criação artística e científica, né, do período. Então, o significado da palavra música já parte daí. Agora, você já ouviu falar em Orfeu, ou quem foi Orfeu? Então, na mitologia grega, ele era o filho de Apolo, que era o deus da sabedoria e da beleza. Então, era o filho do Apolo com a musa Calíope, que era então uma das filhas de Zeus. Certo dia, ele foi presenteado pelo pai com uma lira de 7 cordas, e quando ele tocava a lira, ele percebeu que o som que fazia com que as feras, os animais se acalmassem, se amansassem, e todas as pessoas então ficassem calmas e serenas. Quando ele tocava então belas melodias com o seu instrumento, os pássaros paravam de voar para ouvi-lo, as árvores, os montes e toda a natureza então passavam a proteger o Orfeu de qualquer perigo. Então há um mito por trás da importância da música do próprio Orfeu. Nós temos aqui a representação então do Orfeu tocando diante de Plutão e Perséfone a sua lira de 7 cordas, e tem esse mito então que esse som desse instrumento tocado pelo Orfeu, né, acalmaria então as feras e
faria então com que toda a natureza protegesse o Orfeu. Então, para ver, né, que significado mitológico também a música traz. Então, as diferentes culturas, épocas e significados também. Falando ainda da Grécia, né, como principais instrumentos, a gente tem então a lira, a cítara, a harpa e o aulo. O aulo, que é o mais diferente, né, de se ouvir, é uma espécie de instrumento de sopro, como uma flauta, só que é dupla, com uma lâmina de metal que vibra então com a passagem do ar. Nessa imagem nós vemos bem nítido então o que seria o aulo, essa flauta então de duas partes, né, uma flauta dupla, digamos assim. O alaúde é um pouco mais conhecido, né, nos dias de hoje. Ele é um instrumento de cordas, né, com um braço geralmente curto, então ele lembra a ideia ali do violão, digamos assim, né, a ideia, mas ele tem um braço geralmente curto e o formato do corpo dele lembra uma pera cortada ao meio, então ele tem bem esse formato ali de pera, tá? Assim como muitos instrumentos musicais, o alaúde também ele aparece em várias obras de arte, em várias pinturas. Aqui nós temos como exemplo, então, o tocador de alaúde do Caravaggio e o tocador de alaúde do Heinrich Mantes Zorg. Dois pintores diferentes representando o instrumento, então, sendo utilizado. Então, a gente, nas pinturas, vê o formato desse instrumento e que ele era muito popular, né? Por estar até representado, então, nas pinturas. Aqui eu vou deixar então algumas sugestões para vocês ouvirem os sons desses instrumentos que eu citei, tá? São alguns links então que você pode acessar para ouvir o som do alaúde, da lira, da harpa, da cítara e do aulo, que é tão diferente, né? Acho que é o mais diferente, mais exótico de todos. Muito bem, assim falamos um pouco então da música, né? Na antiguidade, esses instrumentos, de como ela é significativa para os povos e ela está presente, é um tipo de arte e está presente até os dias de hoje também e com essas raízes lá na antiguidade. Muito obrigada e até a próxima!